1 Pedro, capítulo 4, versículos 7 a 11. Diz assim a palavra de Deus: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Oremos. Senhor, fale conosco através de Tua palavra e que sejamos uma vez mais agraciados pelo alimento que vem das Tuas Escrituras, que supra as nossas necessidades espirituais, que alcance o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, que alcance sobretudo o nosso coração corrupto, o nosso coração que se esconde o tempo todo. Revela-nos a Tua palavra a fim de que sejamos pessoas melhores, pessoas que espelham o Filho, que espelham Seu Filho e que dão mais glória ao Senhor quanto mais se parecem com o Filho. E é no nome dele, Jesus Cristo, que nós oramos. Amém. No último sermão, nós ouvimos sobre a situação dos descrentes diante do fim de todas as coisas. Os não cristãos, os não crentes, exortados, portanto, a abandonar o pecado e receberem o reino de Deus. Hoje, nós vamos nos dedicar à passagem que Pedro foca não mais nos descrentes como estava focando, mas agora nos crentes. Naqueles, portanto, que professam sua fé em Jesus, naqueles que creem em Jesus Cristo. E desde já, faz todo sentido ter em mente o fato de que Pedro vai falar com crentes, de que Pedro vai falar a crentes sobre coisas que todo crente sabe, que todo crente lida, que todo crente enfrenta, que ele como crente enfrentou, enfrenta e enfrentará na sua jornada. Então as palavras que Pedro vai proferir agora são palavras dirigidas aos crentes daquela igreja. Então, depois de anunciar o fim dos descrentes, no fim de todas as coisas, Pedro apresenta 5 exortações para os crentes diante do fim próximo. A primeira exortação está no versículo de número 7, é a exortação da oração. Observe o que Pedro diz: o fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Uma das coisas mais curiosas da vida é a nossa reação diante de notícias. Você já parou para estudar a sua própria maneira de agir quando você recebe uma notícia, seja ela boa, seja ela ruim? Em geral, as más notícias refletem muito mais a nossa instabilidade diante das mudanças. Estava tudo bem. A pessoa, é como o Dr. Shedd uma vez, quando ele foi diagnosticado com câncer, ele numa reunião de oração lá na Vida Nova, bem cedinho, quinta-feira, às 8h30 da manhã, ele disse para todos nós, né? Estou com câncer. Tá? E aí o que foi curioso no discurso dele? Gente, eu não sinto nada.
Não mudou nada aqui dentro, não estou sentindo nada, está tudo aqui, né, funcionando como sempre funcionou. Eu recebi uma notícia: estou com câncer. Aqui não mudou nada. A notícia não mudou meu corpo, mas a notícia mexeu com a minha alma. Uma notícia muda o clima. Uma notícia muda situações contextuais. Uma notícia ruim, ela traz desconfortos. Notícias ruins, elas podem fazer o dia que estava tão ensolarado ficar nublado, mesmo que ele esteja ainda e permaneça ensolarado. Porque quando a gente lida com notícias, principalmente aquelas que são ruins, a gente teme, a gente fica apavorado. A primeira coisa que acontece é, ficamos apavorados, tememos. Então imagine o seguinte: o profeta do Senhor desafiou os profetas de Baal, teve êxito, Deus manifestou o seu poder, aqueles profetas todos morreram ao fio da espada. De repente ele recebe uma notícia vinda, não é, de Jezabel, dizendo para ele o quê? Olha, se eu não passar ainda hoje a espada em você, eu não me chamo Jezabel. Ele ficou apavorado, ele temeu. A Bíblia diz que ele teve medo e fugiu, correu, foi para o deserto, abandonou, saiu do barco. Uma notícia pode fazer você desestabilizar, pode fazer você mudar cenários, pode fazer você mudar uma rotina e uma rota para uma outra rotina e uma outra rota de vida. Principalmente quando essas notícias, elas não vêm, elas não apresentam uma mudança da noite para o dia. As coisas continuam, o sol ainda está brilhando, ficou nublado o meu coração, minha alma ficou nublada. É o sujeito que acabou de receber a notícia de que está com câncer. E o médico me deu 3 meses. Qual é o problema? A morte está próxima. Jezabel disse que até o final do dia passaria a espada em mim, minha vida vai durar até o fim do dia. Então todas as notícias, principalmente aquelas cataclismáticas, aquelas que ameaçam mudar tudo, aquelas que ameaçam virar tudo do avesso, elas nos deixam em polvorosa, elas nos deixam em ebulição. É o chefe que diz assim: olha, eu tenho 1 mês para você, mês que vem eu já não sei. E aí você sabe que daqui a 1 mês você pode perder o seu emprego. Daqui a 1 semana a notícia que chega a você pode mudar tudo. Em geral, quando a gente está diante de situações em que a gente recebe uma notícia de que algo vai acontecer, e algo que a gente talvez não espere, mas que vai acontecer a poucos instantes, a gente fica eufórico, tristes, angustiados. Mas o mesmo acontece quando a gente tem boas notícias, não é? Daqui a 1 mês um bebê nasce. Daqui a 1 mês a gente vai buscar a chave da casa que a gente batalhou tanto para comprar. Daqui a 1 mês sai o resultado de todos os exames e pronto, está tudo pronto, está tudo bom de novo, está tudo no seu devido lugar. Então quando as notícias são boas, mas a gente tem que esperar, a gente fica ansioso, tá certo? Então a gente fala assim: uau, eu não vejo a hora de acontecer, daqui a 1 mês, né, as coisas vão encontrar o seu termo. Ok, porque em ambas as situações, não importa se é uma situação boa ou se é uma situação ruim, quando alguém diz para você uma notícia e te dá uma data, puxa, aquilo vai ou gerar ansiedade para que aconteça logo, ou o pavor, o medo para que aquilo não aconteça, e a tentativa de todas as formas de evitar que aquilo um dia possa acontecer. Mas, e quando o fim está próximo e a gente não tem a menor ideia da data? Lembra dos primeiros sermões? E quando a Bíblia diz que Jesus vai voltar e 2000 anos se passaram? E quando Jesus promete que virá, mas não te dá uma data? E o mais importante de tudo isso, você acaba descobrindo nas Escrituras que para Deus um dia pode ser 1000 anos e 1000 anos pode ser um dia.
Então as coisas mudam de figura. Parece que aquela urgência que implicaria uma mudança na nossa vida, seja para aproveitar ao máximo possível os 3 últimos meses que eu tenho de vida, seja para que eu possa me alegrar e preparar as coisas para esse grande advento, a vinda dessa criança, sem data. Como a gente se prepara? Sem data. Como a gente vive? Então Pedro está dirigindo agora a sua palavra a uma igreja que precisa estar ciente de que todas as coisas, todas, absolutamente todas as coisas têm um fim. Elas precisam lidar com essas coisas, todas elas destinadas a um fim, de um certo modo. Que certo modo é esse? Como próximas, como coisas que estão para acontecer. E a pergunta é: por quê? Me parece que boa parte da nossa maneira de nos prepararmos para grandes eventos demandam sempre de ciência. A ciência, o conhecimento. Eu preciso saber a data, eu preciso saber quando isso vai acontecer. Porque se a gente não sabe quando a coisa vai acontecer, quando as coisas ficam assim nebulosas e diz que está chegando o fim, mas não chega, diz que está vindo, mas não vem, a gente parece que relaxa, a gente parece que fica confortável demais, a gente consegue até dormir nessas horas. Uma pessoa aflita não dorme, desesperada desse jeito, ela fica elétrica. Mas quando a gente perde o foco, quando a gente perde esse evento próximo, a gente perde a urgência das nossas ações, da nossa rotina, do nosso jeito de viver. Jonas, entendi 10% que você falou, quero entender mais. Imagina que quem está dizendo isso para aquela igreja é Pedro, que ouvia Jesus dizer o tempo todo: vai chegar a hora em que o Filho do Homem vai ser maltratado, pisado, humilhado. Vai chegar a hora em que o Filho do Homem vai realizar a missão que Deus lhe deu. Então eles estão ouvindo Jesus o tempo todo dizer e anunciar, não é? Vai chegar o momento em que o pastor será ferido e o rebanho ficará disperso. E está lá Pedrão dizendo: Senhor, todo mundo pode ficar disperso, menos eu ficarei fiel até o fim. Pedro, junto com os discípulos, estão ouvindo Jesus dizer o tempo todo: vai chegar a hora, vai chegar a hora, vai chegar a hora. Mas Jesus não dá uma data. Jesus não diz: olha, vai ser amanhã, vai ser daqui a 10 anos, vai ser daqui a 1000 anos. Jesus apenas diz aos discípulos: preparem-se, preparem-se. A exortação de Pedro é uma exortação muito curiosa, gente, porque é uma exortação para a oração. Observe o que o texto diz: o fim de todas as coisas está próximo, portanto sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Ou seja, vocês precisam ser criteriosos e sóbrios para fazerem uma coisa que a gente sempre esquece de fazer quando a gente perde foco, quando a gente perde o rumo na vida, quando as coisas estão bagunçadas na vida, quando a gente não sabe o que fazer, quando as coisas parecem não estarem tão claras como deveriam. Orar é a primeira coisa que a gente deixa de fazer. Pedro sabe do que está falando. Pedro sabe do que ele está dizendo. Então por isso Pedro usa 2 palavras importantes. Ele diz o seguinte: o fim de todas as coisas está próximo, então vocês precisam fazer 2 coisas para que vocês orem sem cessar, para que vocês orem e vigiem o tempo todo, para que vocês não caiam em tentação, para que vocês não sejam presa fácil para o inimigo. Vocês precisam, para manter uma vida de oração, de 2 coisas: sofrosine, que é prudência, aquilo que os gregos mais buscavam, aquilo que Aristóteles, aquilo que Sócrates, Platão sempre buscavam ensinar ou discutir com seus discípulos: prudência. Sofrosine é prudência, isso que se traduz por criterioso, por bom senso, por boa medida. Essa prudência, essa sofrosine, você precisa ser prudente.
Mas o que é essa prudência cristã? Essa prudência, lembra, é aquela palavrinha que Paulo usa lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5. Tende em vós a mesma prudência de Cristo Jesus. Uma maneira de agir no mundo com prudência. A prudência, meus irmãos, ela precisa de 3 coisas importantes. Precisa ser acompanhada de uma consciência do que é o correto a fazer. Segundo, o desejo de fazer o que é correto. Terceiro, precisa fazer o que é correto. Eu não posso só desejar o que é o correto, tendo consciência do que é o correto, e não fazer o que é correto, porque isso não seria prudente. Uma pessoa prudente é uma pessoa que age corretamente, porque tem consciência do que é agir corretamente e quer agir corretamente. Às vezes, a gente age com prudência, tem a consciência da prudência, mas não quer, não é? Então é aquele momento em que a gente obedece papai e mamãe, tá certo? Não porque a gente quer, mas porque papai e mamãe estão dizendo assim, porque eu estou mandando. E aí você sabe o que significa esse eu estou mandando. E então você ali não manifesta a sua vontade, você obedece, você faz o que é certo, você tem consciência do que é certo, mas se perguntarem para você se você queria fazer, você dizia não. Isso acontece com muitos de nós. Deus quer que a gente faça X, a gente sabe que X é certo, e o que a gente faz? O que é certo, a gente tem consciência do que é certo, mas se perguntarem para a gente se a gente queria fazer, não queria fazer. Por mais que você atue de forma correta, e tenha consciência da sua ação correta, o que o Evangelho vai ensinar sobre a prudência cristã é de que a prudência cristã vem acompanhada também da vontade. É preciso querer fazer a vontade do Pai. Jesus não apenas fez a vontade de Deus, não somente tinha consciência da vontade de Deus, mas Ele quis. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, uma vida prudente não é uma vida de fazer as coisas corretas meramente, ou de você ter consciência do que é correto. É uma vida, em primeiro lugar, de sacrifício da vontade, a vontade de fazer a vontade de Deus. E não conheço, meus irmãos, nenhum crente de verdade que na jornada cristã não veja nisso a maior de todas as lutas. É aqui que mora a nossa igualdade. É aqui que habita aquilo que não nos é estranho. Lutamos para fazer a vontade de Deus, e se não é a graça de Deus sobre nossas vidas, a gente vai fazer a vontade dele sem querer, e a gente vai desobedecer sem querer. Então observe que Pedro está dizendo em primeiro lugar para eles o seguinte: vocês, para orar, precisam dessa prudência, precisam aprender que não é só fazer o que é certo, não é só ter consciência do que é certo, precisa querer fazer o que é certo. Mas não é somente isso. Além da prudência, além da sofrosine, Pedro usa a palavra nepsis. Essa é uma palavra muito curiosa, ela é o antônimo de bêbado. O que uma pessoa bêbada ela perde? Não é? Perde o senso do real, perde o senso da realidade, não é? Perde o senso do que está acontecendo. E uma das coisas que ela perde facilmente é o equilíbrio, né? Não consegue fazer um 4, está vendo? Não bebi hoje. Então você consegue ficar equilibrado, você fica tranquilo, você não tem absolutamente nada que te tire do prumo, porque você não está ébrio. Mas uma pessoa ébria, uma pessoa embriagada, é uma pessoa que não consegue nem falar direito, e quando ela fala, o pensamento está todo embaralhado, ela está totalmente tomada por suas paixões, ela está tão impactada por suas paixões, que ela não está no seu normal, ela não está em equilíbrio, ela perdeu o equilíbrio. Então todas as escolhas que ela fizer nessas condições não serão boas escolhas. Então o que Pedro está dizendo? Que eles deveriam estar numa situação oposta a essa. Em vez de estarem ébrios, em vez de estarem embriagados com as paixões à flor da pele, com as emoções à flor da pele, eles precisariam estar sóbrios.
Se você ainda não lembrou, eu vou te ajudar a lembrar o que aconteceu com Pedro quando Jesus disse: o fim está próximo, vamos orar. Ele se distancia a um certo ponto e começa a falar, a orar com Deus. A Bíblia diz em Mateus capítulo 26, versículos 40 e 41, que depois desse momento de oração, ele volta e encontra os discípulos dormindo. Jesus repreende os discípulos. E por que eles estão dormindo? E ali Jesus se dirige a Pedro. Ele diz: a Pedro, por que Pedro está dormindo nessa hora? Por que o sono tomou conta da sua mente? Por que os olhos estão tão pesados? Por que você foi dominado pela tristeza? O ambiente está tão triste. Lucas chega a dizer isso, Marcos também. A tristeza é tão grande, é tão profunda, que eles são tomados por essa tristeza e dormem. Quando deveriam orar, quando deveriam estar na mesma condição de Jesus, porque o fim estava próximo. Aquilo que Jesus estava para realizar estava a poucos instantes de acontecer. Mas parece que os discípulos não estavam conscientes disso, não estavam conscientes dessa emergência. Eles não estavam cientes do que estava acontecendo, não estavam muito bem entendendo o tempo. E por isso não se prepararam como Jesus estava se preparando. Então o que Pedro está dizendo para aquela igreja e dizendo para mim e para você hoje? Não viva a vida cristã sem oração. Mas a pergunta é: como poderíamos viver uma vida de oração sem cultivar a sobriedade e a prudência? A oração, meus irmãos, não é só uma maneira de você falar com Deus. A oração é o meio pelo qual Deus trata a nossa ansiedade, trata o nosso coração, trata a nossa vida, trata nosso caráter, trata a nossa moral, trata a nossa ética. Orar é importante? Claro que é. Jesus Cristo está dizendo: orem, vigiem, para que vocês não caiam em tentação. A oração é o trabalhar de Deus na nossa moral, na nossa ética, no nosso coração. Eu quero me dirigir a você, meu irmão, que está sob tentações, fortes tentações. A você, minha irmã, que está sob fortes tentações. É na hora do seu jardim que você vai ser desafiado ou a orar como Jesus, ou a dormir. Viver de forma que não estivesse se preparando para o que vai acontecer. Um cristão, ele precisa aprender a viver a vida de forma a se preparar o tempo todo para o encontro com Deus. E não tem outro meio de se preparar para Deus o tempo todo do que a oração. A oração, ela não é e não deveria ser vista como uma das coisas mais deliciosas da vida cristã. E eu acho, tenho por mim, que é por vermos ou acharmos que a oração é isso, que a gente trata a oração de forma leviana. A oração não é, meu irmão, não é, minha irmã, uma sobremesa da vida cristã. Sabe aquela hora que você tem um banquete, não é? Você ouviu a palavra, agora eu vou para a sobremesa, a oração. A oração é luta. Eu imagino agora na sua mente o que deve passar em termos de sensação da vida que a gente leva sem orar. Olha a fraqueza do nosso coração. Um olhar que a gente fizer agora sobre nós mesmos, a gente já vai sentir o peso do que significa essa luta. Não precisa de muito exercício para isso. Um exame, autoexame é suficiente para saber o quanto a gente lida com o coração de uma forma inconsciente e inconsistente. A oração é uma luta, meu irmão. A oração é uma luta, meu irmão. Por isso eu não estou dizendo para você hoje que ter e cultivar uma vida de oração é uma delícia. Pelo contrário, é uma luta. A vida de oração é a vida do trabalhar de Deus nas nossas paixões, naquilo que nos embriaga, naquilo que as paixões elas nos deixam fora de controle, fora de equilíbrio.
Então Pedro sabe o que isso significa. Pedro sabe o que é viver uma vida desequilibrada. Ele está ali o tempo todo vivenciando isso. Segunda exortação de Pedro é a exortação do amor, versículo de número 8. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Eu queria que você abrisse rapidamente comigo João, capítulo de número 13. Deixa o seu dedinho marcado aí em 1 Pedro 4, nós vamos voltar, mas eu queria que você prestasse atenção nesse texto de João, capítulo 13. Imagine que quando Pedro está dizendo tudo o que ele está dizendo para aquela comunidade, imagine que ele tem em mente os ensinos de Jesus. Veja o que aconteceu, conforme João narra aqui no capítulo 13, a partir do versículo 31. Quando Judas saiu, ou seja, aquele que era o traidor, aquele que iria trair, então Jesus oferece um discurso aos discípulos, não é? Agora foi glorificado o Filho do Homem, Deus foi glorificado nele. Corra os seus olhos para o versículo de número 34. Veja o que Jesus diz aos discípulos: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que vocês também amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Então observe que é nesse discurso de amor uns aos outros e mostrando que Jesus está comprometido com esse amor, dando exemplo desse amor pelos seus. Observe a sequência de João. Judas sai, Jesus dá o discurso do amor uns aos outros. Versículo 36 diz: Simão Pedro perguntou a Jesus: para onde o Senhor vai? E Jesus respondeu: para onde eu vou, você não poderá me seguir agora, mais tarde, porém, me seguirá. Pedro disse: Senhor, por que não posso segui-lo agora? Darei a minha vida pelo Senhor. Jesus respondeu: você dará a sua vida por mim? Em verdade lhe digo, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Observe que Jesus está dizendo a Pedro que ele irá negá-lo, mesmo Pedro dizendo que será fiel, que amará Jesus e que seguirá com ele até o fim. Veja como essa conversa entre Jesus e Pedro, ela termina. Veja, Judas saiu, Jesus fala sobre o amor com os discípulos, Pedro faz a pergunta para Jesus, a pergunta importante que Pedro faz é: para onde o Senhor vai? E aí Jesus diz: olha, para onde eu vou você não vai poder ir. Aí Pedro replica para Jesus dizendo: não, eu vou para onde o Senhor for, onde o Senhor estiver eu estarei. Então Jesus mostra para ele que ele não tem como cumprir esse amor que ele diz que tem, que ele não tem como realizar esse amor que tem. Sabemos o que acontece em seguida. O amor de Pedro se expressa de uma maneira muito contrária daquilo que ele havia dito, e em vez de expressar aquele que seguiria Jesus, ele expressa alguém que ama mais a si mesmo, mais a sua própria vida, tenta salvar-se a si mesmo, não se identificando com Jesus e negando Jesus 3 vezes. Em João capítulo 20, agora sim, abra ali, esse encontro retorna numa discussão muito curiosa, em que no versículos 15 a 19, do capítulo 21, do 15 ao 19, Pedro diz assim, a Bíblia diz assim: depois de terem comido, Jesus perguntou a Pedro, a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas.
Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabes que eu o amo. Jesus lhe disse: apacente as minhas ovelhas. Em verdade lhe digo que quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria, mas quando você for velho, estenderá as mãos e outro o cingirá e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: siga-me. Voltemos lá para 1 Pedro. Observe que Pedro está dizendo exatamente isso. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Não tem como Pedro falar tudo isso e não lembrar que o amor de Jesus por ele, um amor tão genuíno, cobriu a multidão dos seus pecados, cobriu a multidão de suas falhas, cobriu a multidão da sua infidelidade. Somos infiéis ao Senhor, mas Ele permanece fiel. E Ele permanece fiel por causa do seu amor, por causa do seu comprometimento com a glória de Deus. Uma comunidade que não expressa esse amor, que não vivencia esse amor, que não imita esse amor de Jesus, é uma comunidade que Pedro sabe não vai conseguir expressar o evangelho da graça de Cristo Jesus, porque o amor se manifesta nos exemplos que Jesus deu de sacrifício. Por isso Jesus está dizendo para Pedro que hoje mesmo você vai me negar, porque Jesus sabe que Pedro ainda não é capaz de sacrificar nada por alguém, ele não é capaz de doar nada por alguém, ele vive em função de si mesmo, ele vive em função do seu próprio ventre. Pedro ainda não sabe o que é amar, e Jesus está dizendo: não, Pedro, você ainda não me ama, você ainda não sabe me amar, você quer ver como isso é verdade? Você vai me negar hoje 3 vezes. E ele preferiu salvar a sua vida a continuar amando a Jesus. Pedro agora está dizendo para aquela igreja, porque ele sabe que aquela igreja é composta de um monte de homens e mulheres que fracassam no seu amor a Deus e fracassam também no seu amor ao próximo, e está dizendo a eles que o verdadeiro amor cobre a multidão dos pecados. Pedro sabe disso e sabe que a única maneira de imitar Jesus é cumprir o que Jesus disse quando ele, na última conversa com Pedro, diz: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: claro, Senhor, eu te amo. Jesus em sequência diz: cuida das minhas ovelhas. Porque a prova de que Pedro ama Jesus não é o seu discurso, mas é o seu cuidado. A prova de que você ama a sua esposa não é quando você abre a sua boca e diz que a ama. A prova do seu amor é se você cuida desse rebanho que Deus colocou sobre você, sobre suas mãos. E a mesma coisa vale para a esposa em relação ao marido. A mesma coisa vale para a relação entre pais e filhos, filhos e pais, entre amigos, entre irmãos de igreja. A pergunta não é se eu amo você, a pergunta é se eu cuido de você. A pergunta não é se você me ama dizendo apenas que me ama, a pergunta é se você me apacenta. A pergunta do amor não é a pergunta do discurso. Você nunca vai achar uma vírgula, nada, absolutamente nada, nenhuma frase na boca de Jesus, nem mesmo na cruz, ele dizendo: eu te amo, homem. Mas os seus atos apacentaram o povo de Deus. Amar alguém vai além do discurso, exige o sacrifício do pastor. Por que Jesus usa essa palavra com Pedro? Porque a porta do aprisco é o pastor. Não existe uma porta, sabe? Tem uma porta ali, uma fechadura, abre e quem entrar por ela. Não, o que existe é o aprisco e o único lugar por onde passam as ovelhas. E é ali que fica o pastor, em sentinela, vigiando, não deixando que as ovelhas de dentro saiam e nem que os lobos entrem. Ele é a porta.
Isso significa que ele está no lugar de acesso, mas também no lugar de proteção. Então, quando Jesus está dizendo a Pedro, apacenta o meu rebanho, Jesus está dizendo a Pedro que ele vai ser essa porta, que ele vai ser exatamente aquele que vai se colocar na defesa, no cuidado, na entrega. E é isso que a gente sabe que vai acontecer com Pedro, que vai morrer seguindo ao seu Senhor, por causa de seu Senhor, e escolhe morrer não como seu Senhor morreu, mas dando a sua vida por aqueles que Jesus disse que ele deveria dar se ele o amava. Pergunta para mim e para você nesta manhã não é se nós nos amamos, é se nós nos cuidamos. E uma das maneiras mais gloriosas de cuidar de uma pessoa não é apontar o dedo meramente dos seus pecados, é encorajar. Meus irmãos, eu estou mais do que convicto de que nós somos insensíveis para encorajar. A gente não encoraja. A dificuldade de encorajar uns aos outros é uma das coisas mais difíceis. Na reunião de oração, a gente faz isso constantemente. Como é difícil encorajar. É fácil você falar mal do outro, isso é uma delícia até. Ainda mais no jantar, né? Fica uma delícia. Mas encorajar uma pessoa é de uma outra natureza, é de uma outra virtude. Terceira exortação, versículo 9: sejam mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Trata-se da exortação da hospitalidade. Pedro está falando do acolhimento, e aqui eu não queria me referir à hospitalidade meramente da sua casa, de você abrir a sua casa, receber os irmãos da igreja, fazer um jantar para eles, receber, isso tudo é muito bom, isso tudo é uma maneira de expressar hospitalidade e acolhimento, mas não é a única maneira de expressar acolhimento e hospitalidade. Às vezes é uma maneira de expressar outros interesses, outras segundas intenções. Acolhimento aqui, hospitalidade aqui, tem a ver com a nossa capacidade de acolher aqueles que, por exemplo, nós jamais acolheríamos. Qual é a beleza da igreja? Ela não ser igreja nem de pobre nem de rico, uma igreja que não é feita para a cor da pele, uma igreja que não é feita para etnia. O que é a beleza da igreja? É a reunião de todas as nações, de todos os povos, todos ali reunidos. Isso é igreja. Não existe uma igreja específica para um nicho do mercado. Isso é mentalidade mercadológica para a vida da igreja. A igreja não lida com nichos. A igreja não tem... A gente não pode nem fazer marketing, meus irmãos. Não existe marketing na igreja. Não pode fazer marketing na igreja. Não tem produto para posicionar. Então não tem como, a gente não faz, a gente não vende um produto, não somos vendedores. Mas a igreja, ela se torna bela quando aquilo que une as pessoas não é a afinidade. Meus irmãos, todas as vezes que a gente faz uma igreja para reunir pessoas por afinidade, a gente perde o milagre da igreja, porque aí as pessoas elas estão reunidas por afinidade. Porque elas têm o mesmo padrão financeiro, elas têm a mesma maneira de enxergar o mundo, elas são tão parecidas que elas não conseguem enxergar nada diferente, elas não são treinadas no seu ponto cego. Você precisa do irmão que tem um olhar diferente, uma vivência diferente, para mostrar seu ponto cego. O que é um ponto cego? É aquilo que você não pode ver. É claro que você não vê. Quando a pessoa aponta o seu ponto cego, você, não, imagina, isso não é o meu ponto cego. Claro que é, você que não está vendo. Uma pessoa jamais, diria assim, eu amo o meu ponto cego. Você não pode dizer eu amo o seu ponto cego, porque se ele é cego, você não vê, animal. É um ponto cego. E a gente só consegue ver esse ponto cego com essa pluralidade maravilhosa de irmãos que vão mostrando para a gente maneiras de ver o Evangelho. Então o que reúne a igreja não é afinidade. É claro que a afinidade já vai ser por natureza algo que vai nos reunir. Nós vamos congregar com aqueles que mais a gente tem afinidade. Mas o Evangelho une aqueles que não têm a menor afinidade. Une os improváveis. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Pessoas que jamais se encontrariam na vida por causa da igreja e do Evangelho se encontram e ceiam juntos e participam juntos, tendo histórias e vidas tão diferentes.
Por isso a gente não pode dizer assim, né? Eu não vou acolher esse irmão porque eu não me dou bem com ele. Não existe isso, gente. A gente vai lidar com um irmão chato, porque você também não é lá essas coisas, viu? Você não, é o seu ponto cego, você não percebeu que você também é chato pra caramba. Não tem, veja bem, não existe assim o mundo dos chatos e o mundo dos não chatos, tá certo? Todo mundo é chato, até que te mostrem o contrário. Então, o que acontece? A gente tem um ponto cego. E se a gente não tiver o outro, a gente não enxerga a nossa chatice, a gente também não enxerga aquele ponto que é ruim, aquele ponto que é nocivo. E qual é o exercício que a Bíblia nos ensina através da hospitalidade? O exercício de acolher todos aqueles que estão reunidos não por causa dos seus gostos, mas são reunidos ali por causa do Evangelho, porque creem em Jesus Cristo, porque professam a fé em Jesus de Nazaré. Uma igreja onde adolescentes podem conversar com velhos, onde jovens podem se envolver em conversas sobre o Evangelho com adolescentes e todas as transações possíveis. É uma igreja viva. Uma igreja que tem culto para adolescente, culto para jovem, culto para... Ela separou tudo. São várias igrejinhas. Isso é uma conversação do Evangelho, isso é pregação e reverberação do Evangelho em todas as experiências que a gente possa ter. Então as igrejas, elas vão ter os seus grupos, vão ter as crianças que vão se reunir para ter lição, vão ter os adolescentes que vão se reunir para ter lição, vão ter os jovens que vão se reunir para ter lição. Mas a beleza está quando todos eles saem das suas afinidades e se relacionam com as mais diferentes pessoas da igreja. Quarta exortação, versículo 10. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. A palavra usada aqui por Pedro é diaconia, é a palavra usada para o serviço, a palavra que é usada para a doação, para o cuidado do outro. Então Pedro está dizendo a eles: sirvam uns aos outros. Significa que não existe uma classe da igreja que é a dos servidores e a outra classe que é a dos servidos. Por isso, diaconia não é a seção da igreja dos servidores e a membresia são os servidos. Diaconia é um ofício, como o presbiterato é um ofício, são de liderança da igreja, são de organização da igreja, mas isso não significa que os membros da igreja não possam servir, não devam servir. Todos devem se servirem, todos devem servirem-se mutuamente uns aos outros. Presbíteros servindo diáconos, diáconos servindo presbíteros, presbíteros servindo todas as crianças servindo quem elas puderem servir. Uma igreja de servidores. É disso que Pedro está dizendo. Uma igreja em que não tem assim, eu não sirvo, eu sou obreiro. Obreiro não serve, obreiro faz outro tipo de trabalho. Percebam que em João capítulo 13, quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos, eles já tinham feito essa mentalidade, eles já tinham entrado naquele lugar e notado que estava faltando alguém naquele dia, estava faltando o diácono, estava faltando o servo para lavar os pés de todos eles, e eles resolveram sentarem-se à mesa, mas não aceitaram o desafio de pegar a toalha como Jesus fez, deitar água na bacia que já estava ali e lavar os pés de quem fosse chegando. Não, imagina, se eu lavo o pé do outro discípulo, eu já vou ficar com... Eu não quero, eu quero ficar do lado do Senhor. Imagina que eu vou ficar por baixo aqui. Então imagina todo mundo chegando, olhando a bacia e sentando, se acomodando ao redor da mesa. Todos estão com os pés sujos, inclusive Jesus. A Bíblia diz que ele tira a sua capa e começa a lavar os pés de todos os discípulos, fazendo o trabalho diaconal ali, fazendo o trabalho de servir. Quando chega a vez de Pedro,
Pedro diz, não vou permitir que o Senhor lave meus pés. Jesus diz para ele, Simão, o que eu estou fazendo agora, você não vai entender. Deixa eu fazer, depois eu vou explicar. Não, Senhor, não vai lavar os meus pés. Se você não deixar lavar os seus pés, você não tem parte comigo no reino dos céus. Jesus, não lava minha cabeça, lava tudo. Jesus diz o que a Pedro? Não preciso lavar o que já está limpo. Aquele que estava todo sujo já saiu, já não está mais entre nós, se referindo a Judas. Então, depois de lavar os pés de todos os discípulos precisam encarar um Cristo que pela segunda vez está sentado à mesa com os pés sujos. A primeira vez foi quando Simão, que era o fariseu, recebe Jesus em sua casa e não lava os pés dele. E aquela mulher vê os pés de todos limpos, menos o de Jesus. E ela lava os pés de Jesus com as suas lágrimas. E os pés de Jesus são limpos pelas lágrimas daquela mulher. Agora, pela segunda vez, Jesus está com seus pés sujos para dar um enorme ensino para todos aqueles discípulos de que no reino de Deus, o maior é o que deve servir. Se tudo que você faz não contemplar um serviço, como você pode esperar e se preparar para a vinda do Senhor? Se a gente se prepara para a vinda do Senhor servindo uns aos outros, essa condição, gente, é a condição do trabalho. Eu não estou falando nem da igreja meramente. Uma pessoa que gosta do trabalho dela, do que ela faz, ela quer produzir algo que o outro possa aprovar e dizer, que gostoso isso aqui. Ela quer receber a remuneração, ela quer receber a recompensa pelo que ela fez. Mas uma das maiores recompensas do trabalho não é a grana, é que aquilo que você fez é tão bom que você pode olhar e dizer assim, gostei, e pode descansar. Isso é o seu 7º dia. Isso é o que significa o trabalho para o cristão. Um descanso, um deleite pela obra que ele realizou, pela obra que ele fez. Então a obra que a gente faz, o trabalho que a gente faz é sempre para um outro. A criação toda é um trabalho de Deus para que o mundo que era inabitável se tornasse agora habitável pelos homens. E por último, a 5ª e última exortação, a exortação da glorificação, está no versículo de número 11. Pedro diz, se alguém fale de acordo com os log-ateu, né? De acordo com as palavras de Deus, os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado. Observe que aqui existem 2 padrões. O padrão do falar das palavras de Deus, que é ensinar as coisas de Deus, e o padrão de servir, fazer as coisas que agradam a Deus. Observe o que o texto está dizendo. Se alguém fale de acordo com as palavras de Deus. Se alguém faça-o na força de Deus. Não é na sua força, é na força de Deus. O serviço não é com seus próprios recursos, mas dos recursos de Deus. Que a sua sabedoria, as suas palavras não sejam fruto da sua inteligência, da sua criatividade, mas seja fruto da sua fidelidade à palavra de Deus, do seu entendimento de que as palavras de Deus são mais importantes do que suas próprias palavras. Então Pedro conclui a exortação dizendo, se queremos viver para a glória de Deus, a nossa fala, o nosso discurso e as nossas ações têm que estar em conformidade não com aquilo que eu penso, não com aquilo que eu acho que é o melhor a ser feito, mas com aquilo que Deus disse e com a força e o poder de Deus. Como se prepara para a vinda de Deus? Confiando no que Ele diz e fazendo sobre o poder de Deus. Alguém poderia dizer assim, mas Jonas, eu não tenho condições. É por isso que Pedro está dizendo, faça com a força de Deus. Jonas, eu não entendo essas coisas. Não, pense e
fale de acordo com a palavra de Deus, não é de acordo com o seu entendimento, não é como você entende o mundo, é como a palavra de Deus ensina, como Deus nos ensina através de sua palavra. A dependência de Deus, tanto no ensino como na prática, meus irmãos, mostra o quanto tudo que fazemos glorifica seu nome. Se no final do dia tudo aquilo que você disse foi fruto da sua inteligência, por mais que você diga assim, glória a Deus, isso tudo não glorifica a Deus. Porque o que glorifica a Deus não é a sua boquinha movendo dizendo glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Não, o que glorifica a Deus são seus atos em conformidade com a palavra de Deus e no poder de Deus. A exortação final de Pedro é para que eu e você nutramos a nossa mente com a palavra e com o poder de Deus. Um crente que não vive a vida nutrindo-se da palavra e do poder de Deus é um crente frágil no dia da tentação, é um crente que não consegue no dia da tentação resistir a Satanás, não consegue ser vigilante o suficiente. Mas termina aí? Não. Como termina? A exortação para que tudo aquilo que a gente fale e faça em conformidade com Deus e no poder de Deus, é feito para que Ele seja glorificado, veja, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Pedro termina a sua exortação adorando a Jesus. Como que Pedro encoraja aquela igreja? Passando a mão na cabeça da igreja, dizendo assim, olha, vocês são maravilhosos, vocês são lindos. Não, ele encoraja a igreja apontando cada um daqueles pontos que ele mesmo caiu, que ele mesmo percebia dificuldades, e agora ele socorre essa igreja, exortando, encorajando essa igreja a manter uma vida de oração, a manter uma vida de amor uns aos outros, a manter uma vida de acolhimento, de hospitalidade, a viver uma vida de serviço e de glorificação a Deus em tudo o que a gente faz. Meus irmãos, aqui a gente tem um resumo da vida cristã. Se alguém pudesse dizer em 5 palavras no que constitui a vida cristã constitui em oração, uma vida de oração, uma vida de amor, uma vida de serviço, uma vida de hospitalidade, uma vida de glorificação a Deus. A vida cristã constitui nesse movimento de esperar a vinda de Jesus, como Jesus viveu. Ou seja, se temos nos 5 pontos os elementos em Pedro, que talvez não correspondiam quando ele lá atrás foi desafiado por Jesus a viver as verdades do Evangelho. Por outro lado, o próprio Jesus cumpriu cada um desses pontos. Jesus, ele tinha uma vida de oração. Jesus, ele amou os seus discípulos e amou até o fim. Jesus acolhia multidões, como acolhia alguém que estava sendo reprimido pelos discípulos, porque Jesus estava indo em uma direção e que gritava, Jesus, filho de Davi, tem compaixão, tem misericórdia de mim. Jesus diz, desce até onde aquele rapaz está e vai até ele. Jesus é aquele que acolhe multidões, mas acolhe aquele que é desprezado, acolhe um centurião romano como também o seu criado. Jesus também é aquele que serve lavando os pés dos seus discípulos, quando os seus discípulos não queriam lavar os pés uns dos outros. E tudo o que Jesus fez, até a sua morte na cruz, tinha um único objetivo: trazer maior glória para Jesus. Jonas, eu não tenho vivido essa vida. Me sinto como Pedro. Meu irmão, se o seu coração está assim, minha irmã, se o seu coração está assim, eu quero me unir a Deus em oração com você. Mas se você ouviu tudo isso, deu de ombro. Minha oração é para que Deus te converta, porque você ainda está no sermão anterior. Você ainda precisa ouvir aquele sermão de trás, aquele dos descrentes. Mas se você ouviu tudo o que você ouviu hoje e disse, Senhor, como eu estou longe disso.
A começar pelo fato de que eu não quero isso. A começar pelo fato de que às vezes eu quero outras coisas. Porque essas outras coisas me chamam mais a atenção. Mas eu sei que elas são caminho de morte. Eu sei que elas vão me destruir, mas eu quero elas. Você tem um caminho de graça e de misericórdia que Deus te deu, que é a confissão dos pecados. Todas as vezes que a gente confessa os nossos pecados, a gente alcança perdão do Senhor. Não porque a confissão dos pecados é um meio pelo qual Deus nos perdoa, mas é o meio pelo qual provamos do perdão dado por Deus na cruz de Cristo Jesus. Nos apropriamos da obra redentora única e absoluta de Jesus na cruz do Calvário. A confissão dos nossos pecados, no fundo, é a confissão de que a obra de Jesus na cruz do Calvário foi suficiente para lavar-nos de todos os nossos pecados. Mas se você identificou esse distanciamento no seu dia a dia, minha oração é para que você, como eu, se quebrante diante do Senhor hoje e diga: Senhor, eu preciso da Tua graça, eu preciso do Teu poder, eu preciso da Tua misericórdia, eu preciso do Teu trabalhar em minhas vontades e meus desejos. Os nossos desejos não são confiáveis. A Bíblia diz: o teu desejo será contra ti. A Bíblia não deu essa responsabilidade a Deus. A Bíblia deu essa responsabilidade a você quando Deus disse: teu desejo será contra ti. Cabe a ti dominá-lo. Por isso que o maior de todos eles é a língua. Aquele que domina a língua domina o corpo todo. Aquele que é capaz de dominar as paixões mais brutais é aquele que é capaz de lidar com as questões mais difíceis da vida. O problema é que a gente acha que essas coisas mais pequenininhas aí, menorzinhas, que não merecem a nossa atenção, essas a gente lida bem. É aí que a gente descobre que a gente lida mal com todas as outras também, porque a gente só lida com as nossas dificuldades com a graça de Deus. E se não for pelo poder de Deus, se não for pela graça de Deus, você, meu irmão, você, minha irmã, não fique em pé. Você não está em pé por causa da sua fidelidade ao Senhor. Viu, Pedro? Pedra. Você não está em pé por causa da sua fidelidade ao Senhor. Você está em pé por causa da graça de Deus. E se você ouviu hoje tudo isso aqui e disse: eu preciso, em primeiro lugar, eu preciso de salvação, porque você está desesperado, se vê como um condenado ao inferno, eu vou dizer glória a Deus por isso, porque você poderia sair hoje daqui achando que estava tudo bem, mas se hoje o seu coração entrou em desespero e você diz: eu estou condenado, é para você o Evangelho, é para você a boa notícia, porque só aqueles que têm consciência da sua condenação podem ouvir também que Jesus deu a sua vida para salvar você desta condenação que você mesmo não consegue se livrar. A palavra de Deus para você que hoje clama por salvação arrependa-se do seu pecado, confesse a sua fé em Cristo Jesus, entregue os seus caminhos ao Senhor, e tudo mais Ele fará. A graça de Deus repousa sobre aqueles que creem no seu nome, tanto nas boas notícias como nas más notícias. Tanto quanto o tempo está próximo e temos uma data, quando o tempo próximo não tem data nenhuma. Que Deus guarde o nosso coração e a gente descubra que é possível ser feliz entre tempos. É possível ser feliz na peregrinação. É possível ser feliz entre terra e céus. Oremos.